Boa Boa noite. noite! Boa noite. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Tudo bem? Uma pequena mudança, pessoal, aí na transmissão que ia ser feita a princípio pelo o perfil da Esther, mas a gente teve alguns problemas técnicos, né, Esther? E daí tá fazendo Sim, aqui não pelo sei o que houve. pronto. Não sei o que houve, mas eu não consegui escutar. Olá, olá, Antônia, tudo bom? Olá, Boa noite, boa noite. boa noite, Consegui estar meninas. aqui, tudo bom? Tudo Prazer em ótimo. conhecer. Prazer é meu, Juliana. Vamos lá conversar. Obrigada pelo convite, vocês duas. É um prazer ter você aqui, Antônia. E a gente queria reforçar aqui, né, para as pessoas que estão chegando. Hoje a gente tem a nossa live, como de costume, Quartas no Caminho, né? Que é uma iniciativa nossa, aqui minha e da Juliana. A gente resolveu fazer esse trabalho para contar um pouquinho das experiências do Caminho de Santiago e também trazer convidados, né? Para enriquecer essa noite. E hoje a gente está trazendo aqui a Antônia como nossa convidada para a gente fazer um bate-papo de como foi a experiência dela no Caminho de Santiago, né? E com foco no autoconhecimento, né, Juliana? Sim, Também. E aí a gente queria trazer para vocês aqui algumas curiosidades sobre esse caminho, explicar, né, um pouquinho sobre qual foi a ferramenta que a Antônia usou. Então, queria passar a palavra para a Juliana se apresentar, depois a Antônia, e a gente inicia com o tema. Então, sejam todos bem-vindos, Juliana. Bom, para quem está chegando aí e não me conhece ainda, sou Juliana, sou jornalista e em 2022 eu larguei meu emprego e deixei família aqui em Fortaleza para realizar o grande sonho de ir para o Caminho de Santiago. Era um sonho que eu tinha desde 2020, não consegui realizá-lo naquela época, mas em 2022 tudo aconteceu e foi uma experiência surreal, né? Muito bacana de ser vivida, né? E que permanece comigo mesmo depois de ter voltado. E por essa razão, né, também surgiu esse projeto, os Quartos do Caminho, né, com a Esté, que também vivenciou essa experiência. E a gente agora está trazendo novos peregrinos aí para contar como é que foi essa jornada, né? Então, o Antônio hoje está aqui e bom, eu estou super curiosa para ouvir como é que foi. imagino. Posso falar então, Por meninas? favor. Se apresente. Me apresentar. Então, eu sou Antônia, né? Eu sou farmacêutica, né? Ainda trabalho como farmacêutica, mas estou assim, em processo de transição de carreira, né? Tamanho foi assim, como eu fiquei apaixonada pelo Enneagrama, né? E assim, eu quero parabenizar vocês, porque há 15 dias foi quando eu vi a chamada, falei, eu vou assistir, porque a gente volta do caminho, né? Assim, pelo menos eu voltei com muita energia, ávida de mais peregrinação, né? E assim, foi maravilhoso ter encontrado vocês e ter recebido esse convite. Então, deixa eu contar um pouquinho, né, da minha história. Vou falar um pouquinho, primeiro do Enneagrama, né, assim, como que o Enneagrama, né, aconteceu na minha vida e está acontecendo, e a partir dele, como eu cheguei no Caminho de Santiago e todas as vivências, tá bom? E Antes assim, se de quiser... você começar, deixa eu só te pedir para você dizer, dar uma explicadinha para as pessoas, né? Porque tem muita gente que não conhece essa ferramenta. Então, se você puder dizer um pouquinho sobre de onde vem, né? E aí a gente vai ouvindo
já para as pessoas terem uma noção melhor. Tá bom, tá ótimo. E aí, se você quiser complementar, fica à vontade, tá, Esther? Tá bom. Me ajuda, né? Sim. Então, o enneagrama, ele é como o nome fala, né? Enneagrama. Então, Enneia vem de 9, grama é figura. Então, é uma mandala, é uma figura com 9 pontos, né? Esses 9 pontos representam uma tendência de comportamento, de personalidade, é uma tendência de comportamento. Então, as pessoas, no modo geral, têm uma tendência de comportamento em cada ponto desse do enneagrama, de 1 a 9, que nós denominamos de eneatipos, certo? Então, tem o eneatipo 1, o eneatipo 2, 3, sucessivamente até o 9. Então, o enneagrama é um mapa de autoconhecimento, né? E até na chamada eu falei, né, que é um caminho para a essência. Então, no enneagrama, quando a gente entende a nossa tendência de comportamento, se localiza, se reconhece em um determinado ponto, a gente chama de eneatipo. Então, isso traz, né? Esse eneatipo tem diversas características, né, que descreve a personalidade da pessoa, né? A personalidade daquele eneatipo. E, assim, a personalidade é o que nós comunicamos com o outro, certo? E personalidade vem de persona, de máscara. Então, na verdade, a personalidade é uma comunicação com o mundo para proteger o que é divino em nós, que é a nossa essência. Então, por isso, o enneagrama, a partir de conhecer a personalidade, como as nossas motivações, comportamento repetitivo, mecânico, inconsciente, né? A partir desse conhecimento, né, a gente conhece também, como ele é um mapa, conhece também o caminho para a nossa essência, ou seja, para o que é divino em nós e que a personalidade está protegendo. Então, assim, vou falar, por exemplo, vou dar um exemplo prático, Esther, tá bom? O meu exemplo, do Enneagrama 6. Então, eu me identifiquei pelos comportamentos, né, que eu já vou contar a minha história, dos 9 traços, lá dos 9 pontos do enneagrama, eu me localizei, a minha tendência é o eneatipo 6. Então, eu me localizei no eneatipo 6. Então, em personalidade, o eneatipo 6, eu tenho como vício emocional, ou seja, meu coração, né? Minha emoção, como vício emocional, o vício do medo, ou seja, da ansiedade. E muitas das vezes isso é inconsciente, eu não tinha a menor consciência disso, né? E que medo é esse? Não é um medo objetivo, é um medo existencial, é um medo de ser. Não é um medo de barata, não é um medo de dirigir, não é esse medo. É um medo, mas assim, em outro nível, vamos dizer assim, não sei se dá para entender, né? E aí, em personalidade, o eneatipo 6, a minha mente funciona como? Duvidando, questionando, achando que não vai dar certo. Mas isso é em silêncio, ninguém sabe, só quem sabe sou eu. Hoje eu sei, antes eu não sabia também, só depois de fazer o enneagrama. E a esse pensamento nós chamamos de covardia. Então, esse pensamento em personalidade a covardia reforça o medo reforça a covardia. Porém, nós temos o nosso mental superior, o nosso emocional superior e o mental superior. O emocional superior é a virtude. Então, se o medo do 6, se a paixão do 6 é o medo, a virtude é a coragem. Se
o centro mental, a fixação, o pensamento do 6 é covardia, mas é a covardia do pensamento, de achar que as coisas vão dar errado. O centro mental superior é a fé, é a confiança, é a fé. De alguma forma, não sabe, tudo vai dar certo. É a tranquilidade de saber que tudo vai dar certo. Então, eu gosto muito quando o Urânio fala, que é um professor, um grande professor do Eneagrama, né? E eu já fiz alguns cursos com ele, que ele fala que o eneatipo é um paradoxo entre vício emocional, então, 6, medo, e a virtude, que é o centro emocional superior, a coragem. Então, é esse paradoxo, né? Então, a gente se tomar consciência desse mecanismo, né? E criando recursos e ferramentas para esse crescimento. Então, por isso, o Eneagrama é um mapa de desenvolvimento que te leva para a essência, certo? Claro que isso, né? Da noite para o dia. É um processo, certo? Então, isso eu dei um exemplo do eneatipo 6, mas tem o 1, o 2, o 3 e até o 9. Agora, uma coisa muito, muito, muito importante, assim, é que o eneagrama não te coloca em caixinha. Eu sou eneatipo 6, Esté eneatipo 7, Juliana, eu não sei. Acertou! Né? Acertou! Acertou sem querer o meu eneatipo. Não, eu sabia, você foi minha professora. Na pós-graduação, lembra? Lembro. Então, a Juliana que eu não sei. Eu também estou tentando descobrir, ó. Estou até tentando descobrir. Isso, Juliana. E assim, não é colocar a gente na caixinha, é perceber a caixinha que a gente se colocou. Entende? Nós se colocou por diversos motivos, motivações da infância, a gente se defendeu, né, daquele jeito. Então, em linhas gerais, isso é o eneagrama. Deu para entender, gente? Deu. Lembrando, né, que ela acabou de dizer onde é que essas personalidades se formam? É na nossa infância, né? Do 0 aos 7 anos. E como? Né? Como? De acordo com a nossa visão de mundo que a gente vai receber dos nossos pais, né, do nosso meio social. E aí é onde a gente vai se encaixando nessas máscaras da nossa personalidade para poder sobreviver. E aí é que começa aqui o nosso tema pelo seguinte, né? Há umas lives atrás aqui com a Juliana, a gente estava conversando e ela disse que ela conseguiu encontrar lá no Caminho de Santiago com a criança interior dela. Ela sentia a criança interior. E quando a gente vai para um processo desse de imersão, né? Como é o Caminho de Santiago, é ali aonde a gente derruba todas essas máscaras, porque ali é você por você mesmo. Então, você entra em contato com todos esses desafios da personalidade humana, né? Com as suas paixões, com seus vícios emocionais, com seus pensamentos, com seus comportamentos. E ali você começa a se desconstruir. Ali é onde você começa a ter insights da sua vida, de situações que você viveu e que muitas você está levando ali para o caminho, né? E é um lugar onde você começa a se despir dessa personalidade e realmente começar a acessar quem você é. Por isso que a gente quis trazer aqui. A gente sabe que o Caminho de Santiago ele tem várias motivações, né? Tem pessoas que vão por turismo, enfim. A peregrinação é de cada um. E o que tem chamado muito a nossa atenção, e principalmente a minha como terapeuta, é essa possibilidade que o caminho nos dá de nos conhecermos melhor, né, Juliana? Então, a Juliana trouxe essa questão, queria até que ela recordasse esse assunto, para que aí você possa trazer, né, para a gente a sua experiência. Então, Juliana, como foi que você se sentiu nesse momento que você
teve esse insight da criança interior lá no caminho? Bom, na verdade, assim, esse processo de autoconhecimento, que foi iniciado antes mesmo de realizar o Caminho de Santiago, ele me ajudou bastante, né? Então, anterior ao Caminho de Santiago, eu já estava nessa pegada de me entender, né? Tinha já conversado com você algumas vezes, já tinha alguma leitura sobre o assunto, e ir para o caminho, assim, claro que quando você viaja sozinho, como foi o caso, você se descobre, descobre suas fraquezas e suas fortalezas, né? Quando você viaja sozinha. E o caminho não foi diferente, só meio que potencializou toda essa reflexão, né? Que a gente faz da própria pessoa, né? Então, acho que ali no caminho, pelo fato de você enfrentar situações, né, que são incomuns, porque não é uma viagem de turismo, não é uma viagem que você está a passeio, né, mas é uma viagem ali que exige um esforço físico, um controle mental também, então você tem que gerir um pouco as emoções. Então, isso tudo permitiu que essas reflexões, esses pensamentos, né, sobre, poxa, olha como eu estou agora, olha como é que eu ajo no meu dia a dia, entendeu? Me permitiu, de fato, ter esse aprofundamento em mim mesma, né? Foi uma viagem para dentro, né? Ainda mais no meio da natureza, né? Às vezes você está tão imersa na natureza que acaba meio que imersa em você mesmo, né? Parece uma comunhão ali. E daí, muitos momentos, né, aqui relatados nas lives que eu fiz, eu falei assim que, poxa, ali eu me deixei ser quem eu realmente era. E assim, às vezes a gente tem, como a Esther falou, né, a gente se coloca muitas máscaras, muitas proteções, né, levanta muitos muros. E ali eu me permiti ser simplesmente a Juliana. E em alguns momentos, realmente eu sentia que eu estava caminhando com minha criança interior, porque eu me sentia despida de qualquer máscara, de qualquer armadura, de qualquer vontade de disfarçar sentimentos e fraquezas. Então, isso foi muito bacana, né? Mas eu acredito que todo esse processo de autoconhecimento anterior também me ajudou a entender e a viver esses momentos de uma maneira mais tranquila, né? E quando você volta, como a Antônia falou, né? Quando você volta do caminho, você volta com, assim, poxa, que experiência foi essa? Que experiência maluca foi essa? Mas eu acredito que o cerne da questão é esse. Por que a gente vive o caminho mesmo depois de terminá-lo, né? Justamente, talvez, porque a gente, na verdade, a gente se encontra no caminho, né? Isso. Se encontrar Ele não termina, Juliana. Ele não termina. a gente se né? encontra no Ele caminho. termina. No momento que você se encontra, então você vai, poxa, deixa eu entender um pouco mais, né? Deixa eu entender um pouco mais. Por que eu não consigo ser aquela pessoa do caminho no meu dia a dia, né? Como é que eu posso ser aquela pessoa no meu dia a dia, né? Sem as máscaras, sem muros, sem armaduras, né? Como é que eu posso passar isso e beneficiar a mim e as outras pessoas, né? Então é isso. E vivendo o bom caminho, né? Essa energia no caminho de Santiago, das pessoas te desejarem bom caminho, né? Essa confraternização, essa empatia que está todo mundo dentro daquele processo, né? Então, isso trazer para a sua vida, né? Para o dia a dia, né? Então, aí continuo falando agora então um pouco da experiência. Falei do Eneagrama, o que era o Eneagrama, e assim, todo esse mergulho. Você saiu de onde? Desculpa perguntar, você saiu de onde? Te interromper. Qual país? Nós saímos de Braga fomos até Espanha direto, né, de ônibus. Então, isso que
não era, assim, não foi um caminho que exigiu da gente um esforço, muito esforço físico, certo? Por quê? Porque teve todo um planejamento entre vivências e vivência e caminhada, vivências e caminhada. Porém, foi muito intenso, porque estávamos com uma ferramenta que estimulava, né, você a interiorizar, a observar a sua, né, todas as suas, assim, máscaras, ou seja, a personalidade está ali colocada à prova, né? Mais ou menos isso. Então, nós saímos de Portugal, fomos até um bosque, né? E fizemos um piquenique e depois a gente iniciou a caminhada. Iniciamos para fazer a caminhada a pé, Redondela, e a gente foi até Ponte Sampaio. Foi uma caminhada curta, certo? Mas foi muito bonito porque ali iniciou teve uma cerimônia de abertura, onde nós recebemos os símbolos do caminho, o cajado, a concha de vieira, né? E o nosso passaporte, que é o caderninho, certo? Para anotar nossas reflexões. E aí foi na mandala do Enneagrama. Então a gente inicia, mas o interessante é que o Padre Domingos pediu para que a gente escolhesse um propósito para o caminho, certo? Então, assim, nesse caminho de autoconhecimento, né, integrar nossas sombras às vezes é muito difícil. Uhum. Né? Então, principalmente assim, o meu eneatipo, eu sou o eneatipo 6, que reativo, ou seja, contrafóbico. Então, eu nego a existência do medo, né? Negava, hoje está muito mais consciente, mas, de qualquer jeito, para mim, eu sentia muita necessidade de uma autoaceitação, trabalhar isso no caminho, pedir isso, autoaceitação. É esse mergulho que eu quero dar. Aí nós fizemos uma caminhada curta, mas o interessante, como ele divide em 3 momentos, independente do tamanho do trajeto, mas fica em 3 momentos. Um primeiro momento, silêncio total. Segundo momento, trabalhando o instinto social, onde você tenta se interagir com o grupo. O terceiro momento, está todo mundo um pouco cansado, então vai à frente quem está mais cansado e dita a dinâmica da caminhada. E todos chegam junto ao mesmo lugar. E depois dessa pequena caminhada, nós fomos para um mosteiro, lá em Pontevedra. Eu tenho que ver aqui minhas anotações. Uhum. Nós fomos para um mosteiro lá em Pontevedra e pernoitamos. Nesse mosteiro, no dia seguinte, teve uma dinâmica riquíssima do Enneagrama, onde foi um mergulho muito grande, Esther, muito. Mexeu muito comigo, muito, muito, muito. E tudo a ver com o meu propósito, né? Para caminhar. Mas mexeu muito, 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 muito. Me senti assim, tipo, porque eu entrei em contato com a personalidade, sabe? Olhar a personalidade, caramba, por que é você assim, xlepe? Uma negação, como se fosse uma negação. E o meu propósito era aceitação, né? Então, eu entrei em contato com isso, eu pensei assim, eu pedi, né? Não foi esse o meu propósito? A existência eu trouxe. Olha, tá aí, ó. Né? Trouxe. Foi uma situação que eu me senti muito angustiada. Aí quando eu estou muito angustiada, eu preciso falar. Aí eu cheguei para o Padre Domingos e falei assim, Padre, eu estou me sentindo, sabe, uva amassada antes de fazer o vinho? Eu estou me sentindo assim, acabada, amassada. Aí ele falou, que ótimo, para se tornar um bom vinho. Lógico que isso nem entrou, eu era pura uva amassada. E aí, saindo do mosteiro, já né, depois dessa vivência, onde nós pernoitamos no mosteiro, saindo do mosteiro,
Mosteiro, nós fizemos o caminho que eles chamam, uma parte, um trecho do caminho, marítimo fluvial. Gente, é lindo, lindo, lindo. É o que eles chamam, é o caminho espiritual. Foi onde isso, a variante espiritual lá em Portugal, exatamente, no trecho de Portugal. Aí nós pegamos o barco em Vila Nova de Arousa e fomos até Pentecesures, que é em Padrón, né? E nós fizemos a travessia. E fomos parando porque é todo demarcado por onde o corpo, né, do apóstolo Tiago passou. Então, o trajeto é todo demarcado e a gente passa por todas essas demarcações. É muito bonito e é uma energia muito grande. Mas eu ainda, uva amassada. Fomos, né? E aí pernoitamos num lugar, numa outra cidade. Aí a gente foi para Padrón, a gente pernoitou, né? Depois pegamos um ônibus e fomos até Picaraanha. E daí a gente foi a pé até Santiago. E aí são 16 quilômetros. Então, assim, eu comprei tênis apropriado, comprei meia apropriado, porque mesmo sabendo que eu não ia fazer grandes distâncias, 16 quilômetros não é nada absurdo, mas eu me preparei um pouquinho, né, para conseguir fazer esse trecho, assim, na tranquilidade. Foi muito tranquilo, com tênis adequado. Então, nesse caminho, né, nesse trajeto, que foi fantástico, assim, foi muito, muito significativo. Uma colega percebeu. A experiência, quantos dias você passou no caminho? 6 dias. 6 dias. Total foram 6 dias. E isso que eu acho interessante. Bom, vou deixar isso para fechar, né? E aí, é a observação que eu ia fazer. E aí, uma amiga percebeu que eu estava muito chateada. E aí ela perguntou se eu falei, eu estou chateada assim, estou chateada comigo, ou seja, estava me chicoteando, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava dando importância demais para uma coisa que tá bom, sou eu. Eu sou luz e sou sombra, né? Eu não sou só... E só tem sombra, ou só tem sombra onde tem luz e vice-versa. E eu continuei no caminho, e nos primeiros... De novo, a dinâmica. Uma parte do caminho em silêncio, depois com contato, né? Trabalhando o instinto social, e por último, sempre quem estava mais cansado, porque todos chegavam juntos ao lugar, né? E aí, nesse trajeto, nesse primeiro momento, né, de muita reflexão, de silêncio total, né? Assim, dentro daquela natureza maravilhosa, eu tive uma sensação assim, saboreie a vida. Saboreie a vida. A vida é altos e baixos, a vida é erro e acerto, a vida... Saboreie a vida. Bateu, mas nada de sabor, sabe? Ok, ficou muito ainda a nível de mente, né? E o interessante, assim, que o primeiro trecho era silêncio, depois, mas do primeiro trecho para o segundo trecho, tinha uma meditação. Em toda mudança tinha uma meditação, né? E aí a gente continuou, aí nós chegamos a Santiago. Foi maravilhoso, maravilhoso. Aquela energia, ver outros peregrinos chegando, os peregrinos de bicicleta, levantando a bicicleta, comemorando. Então, aquela energia, né, de chegada, da chegada. Apesar de não ter o esforço exagerado, tem um esforço interno. Porque muita coisa foi trabalhada naquele trecho muito pequeno. Pequeno em termos de caminhada, né? Mas foi muito intenso para mim.
uma coisa é fato, a gente caminha em grupo, mas a experiência realmente é individual. E também você está... Desculpa, aproveitando um pouco disso, assim, para situar um pouco o pessoal, que a gente já começou a falar da sua experiência, essa jornada que você teve aí, eu queria só que você falasse um pouco, foi em grupo, e assim, você já tinha um interesse no caminho, ou tinha um interesse no Eneagrama e surgiu o caminho para fazer o caminho com o Eneagrama? Como é que foi? Como é que foi a ordem das coisas, assim? E então, como é que foi a dinâmica desse grupo? Que as pessoas às vezes ficam com dúvida, porque existem grupos que saem para o Caminho de Santiago, mas eles têm uma proposta diferente dessa que você está trazendo para nós. Eu queria que você explicasse um pouco como é que é a dinâmica desse grupo, como é que surgiu o seu interesse no Caminho de Santiago, ou você fez o Caminho de Santiago porque já existia a questão da ferramenta do Eneagrama nessa jornada. Eu queria só que você esclarecesse isso para ficar mais compreensível para as pessoas que estão vendo aí. Tranquilo. Tá bom. Não, eu sempre quis, há muito tempo, eu quero fazer o caminho, eu sempre quis fazer o Caminho de Santiago. Me despertava interesse, essa coisa de peregrinar, eu sempre tive interesse em fazer. Aí li o livro do Paulo Coelho, né, lá quando eu era bem mais jovem, só que fica aquela coisa do projeto. Aí uma amiga fez, aí me animava, aí eu quero fazer, enfim. E ficou projeto, mas eu sempre... Assim, o meu sonho era fazer o Caminho de Santiago, um dos meus sonhos, né? Ir a Machu Picchu fui, e agora consegui realizar o Caminho de Santiago. E aí o que aconteceu? Ano passado eu fiz um curso em São Paulo, né, com o Urânio Paz, e lá o grupo, né, que estava fazendo o curso falou que esse ano teria o Enéa Santiago, ou seja, o Caminho de Santiago com Eneagrama. Então eu sabia que eram poucos dias, 6 dias de caminhada, isso eu sabia. Não sabia de toda a dinâmica. Mas aí eu vi, entende, Juliana? Poxa, minha oportunidade. Agora, vou de fazer o caminho mais rápido, né? Fazer acontecer o meu sonho. E aí eu entrei em contato, me inscrevi, fiquei na lista de espera ansiosíssima, porque eu queria muito fazer, aí perturbei, assim, já saiu, assim, porque às vezes as pessoas se inscrevem e acabam não fechando o pacote, né? Então, assim, era um grupo, aí eu consegui, me organizei, saí do Rio sozinha, porque eu moro no Rio de Janeiro, em Niterói, né? Estou falando aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fui para Portugal sozinha, o ponto de encontro era em Braga, né? Todo um ponto de encontro a comunidade dos padres, lá em Braga, para ter o acolhimento de chegada, e aí todo mundo se apresentar um pouquinho, né? Falar qual era o eneatipo, e aí começar a interação. E aí o padre... Grupo? 35. Sim, deixa eu só dizer uma coisa. Ela só para as pessoas entenderem, né? Aqui em Fortaleza tem o padre Domingos Cunha, que ele é um padre português, radicado aqui no Brasil há muitos anos, e ele é um grande estudioso do Eneagrama, de muitos anos atrás, né? Então, todos os anos ele faz essa excursão para o Caminho de Santiago, saindo lá de Portugal, como ele é português, né? E ele leva as pessoas com foco nessa vivência. Só trazendo aqui um pouquinho para as pessoas entenderem os 9 tipos de personalidade. Então, né, nós vamos ter um pouco de cada um desses tipos que, ao longo do nosso dia, a gente pode utilizar. Então, o primeiro tipo é o perfeccionista, né? Segundo tipo é o doador, pessoas que gostam de se doar. Terceiro tipo é uma pessoa que ela é focada em resultados, em alta performance, é uma pessoa de sucesso, né?
Quarto tipo, ele é intenso, ele é romântico, são pessoas voltadas para a arte, para a música, para a leitura, né? E aí a gente vai ter o quinto tipo, que ele é o individualista, ele é muito mental, são pessoas que elas têm, por terem um foco muito na mente, elas precisam saber de tudo, elas estudam muito, e aí elas começam a ter o desafio de desenvolver emoções, porque elas usam muito o racional. Depois vem a tipo 6, que é o tipo da Antônia, né? Que é uma personalidade mais voltada para o medo, como ela explicou. E depois a gente vai ter o tipo 7, que ele tem um otimismo muito exacerbado, vive buscando prazeres, né? O tipo 8, que são pessoas que gerenciam, que são pessoas que elas têm facilidade em estar nesse lugar de comando, né? E o tipo 9, que ele é uma pessoa totalmente harmônica. Ele evita conflitos, e ele sabe, muito por isso, ele sabe lidar com conflitos. Então, cada personalidade dessa aí, a gente vai ter um pouquinho de cada uma, mas três principais vão estar mais presentes na nossa vida. Então, só para vocês entenderem que esse processo, ele não é um processo que foi inventado hoje, né? Ele é um processo de mais de 5.000 anos atrás, que ele foi estudado pelos padres do Oriente e por volta do século XIV, e eles foram entender a personalidade humana através da astrologia. Então, só você entendendo, lendo um pouquinho, queria até que a Juliana levantasse aí o livro que ela está lendo. Esse livro é um livro de cabeceira, né? A Sabedoria do Eneagrama. Muito fácil para vocês começarem a entrar em contato com essa sabedoria. E se vocês têm interesse de fazer o caminho de Santiago com foco no autoconhecimento, eu super indico, porque ele vai te levar assim às profundezas da sua personalidade, onde você vai encontrar suas sombras, mas ele te dá um caminho de retorno para você encontrar as suas virtudes, os seus pontos fortes, e aí caminhar pelo nível mais alto da sua personalidade, onde você consegue ter um equilíbrio emocional maior e fazer decisões muito melhores na sua vida, sempre trabalhando a criança interior, né? Então, esse processo que ela fez foi com o Padre Domingos, que ele mora aqui em Fortaleza, e ele leva pessoas todos os anos para essa vivência. Então, ela trouxe um pouquinho da experiência dela, como foi, dentro do eneatipo dela, que é o 6, né? Sim. A minha experiência, exatamente. Tinha vários eneatipos e lá... Você falou que foram 35 pessoas, né? E existe algum momento ali na dinâmica, né, de grupo, né? Uma troca de impressões, porque ali em 35 pessoas você tem vários tipos, né? E imagine, os mais diversos, né? Do 1 ao 9 deve ter assim, né? Deve ter todos. 35 pessoas. Mas tinha algum tipo de momento em que eram trocadas impressões sobre essas reflexões que cada um fazia, esse reconhecimento das sombras, da luz, cada um? Não. Teve momento assim que ele fazia o trabalho no grupo, e aí, à medida que cada um sentisse necessidade, conversa com ele. Mas não... Oi? Não coletivo, né? Não no coletivo, não. Não nesse grupo, não teve essa... Porque é um grupo que tinha acabado de se formar, né? Então, a proposta era percorrer o caminho, certo? Só que tem dinâmicas de aproximação. Ele elabora, não, ele oferece, né? Ele acaba fazendo estratégias para que as pessoas se aproximem, tenha essa aproximação e tenha principalmente o cuidado pelo outro durante a caminhada. Isso sim.
Entende? O olhar para o outro, o olhar do cuidado, porque estamos todos naquela caminhada, né, um cuidando do outro, de si e do outro. Isso é bem trabalhado durante todo o trajeto, toda a caminhada, né, toda a peregrinação, e no final tem como se fosse uma celebração, como se fosse não, é uma celebração desse cuidar do outro, entende? Então é muito bonito, isso sim, com certeza. Coisa, Agora é preciso conhecimento anterior do Eneagrama isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora, exatamente. Eles enviam um formulário e a gente responde, né? Não precisa ter feito o curso diretamente com a instituição aí de Fortaleza, que ele dá aula, né? Você pode, eu mesma fiz formação com outros professores, mas você responde para fazer essa seleção. Então, para fazer uma seleção para você ser incorporado ao grupo, né? Então, assim, é necessário, sim, um conhecimento prévio, né, do Eneagrama. E aí, o conhecimento prévio do Eneagrama e necessariamente do seu tipo. Ou você sabe o seu tipo, ou não? Oi? Existe alguma dinâmica lá para você confirmar, vamos dizer assim, não sei nem se eu estou falando a palavra correta, confirmar o seu tipo? Não é essa a proposta. A proposta é que as pessoas já conhecem o seu tipo, pode ter uma dúvida na sequência instintiva, isso porque a sequência instintiva, né, que é uma outra, não vai dar tempo, não dá para explicar exatamente aqui, mas assim, a gente tem os instintos, né, temos 3 instintos, um que é dominante, um que é equilibrado e outro que é pouco desenvolvido. E essa sequência traz diferenças na personalidade de cada pessoa. Mesmo o Enéa tipo 6, dependendo da sequência instintiva, vai ser diferente entre si. E até pela história de vida, como a Esther falou, a história de vida também vai trazer conteúdos que é diferente para cada pessoa, né? Então, assim, não tem esse objetivo para você definir aquele momento, não, para uma vivência para você experienciar o Eneagrama para definir o seu eneatipo, não é isso. Então, a ferramenta do Eneagrama te acompanhando ali no caminho de Santiago, entende? Com essas vivências, tem várias vivências, né, onde trabalha um pouco mais a personalidade, você trabalha a essência, né, você entra em contato com a personalidade. Agora, claro, cada pessoa vai sentir de forma diferente, né? Então, me bateu muito determinadas sensações em função de como eu fui para o caminho, né? O meu propósito era uma autoaceitação, parar de exigir demais, enfim. Então, esse foi o meu propósito. Não precisava falar para ninguém. Você não precisa, assim, não precisa revelar qual é o seu propósito. Claro que eu falei para o padre, né? Quando eu fui compartilhar esse momento, mas aí voltando, né, para o caminho em si. Então, tem essa etapa de caminho até Santiago, onde a gente vai caminhando, e aí chegar em Santiago é muito emocionante, porque você encontra todo mundo, e durante a caminhada também, os peregrinos querem tirar foto, né, com umas portuguesas, quando viu o nosso grupo muito grande, quis tirar foto. Então tem essa coisa da confraternização, é muito bonito. Chegar a Santiago e ir para o restaurante do peregrino, olhar aquela mesa imensa e todo mundo ali, né, em comunhão, é muita energia. E interessante assim, que o primeiro prato servido foi uma sopa, gente.
Eu nunca tomei uma sopa tão saborosa. Sabe, eu estava cansada, era tudo que eu precisava para repor essa energia, essa energia física, né? Apesar de não ser muito longo, mais 16 quilômetros, puxou, então... E aí isso é muito simples. Quantas vezes a gente toma uma sopa sem nem prestar atenção na sopa, né? E aí chegamos a Santiago de Compostela e ficamos, pernoitamos, e no dia seguinte, nós chegamos no sábado. Aí no domingo, nós fomos participar da missa dos peregrinos, né? Que é muito bonita, muito. Participamos da missa e depois, tempo livre, e aí nós saímos de Santiago para ir para Finisterra, que foi maravilhoso. Finisterra, né, o fim do caminho, né, o fim da terra, né? Só que a gente não saiu de Santiago, a gente saiu já de uma outra, deixa eu olhar o nome da cidade, que aí a gente foi até Finisterra, né? Nós saímos de Corcobion e fomos até Finisterra. O caminho é lindo, é subida, mas é muito bonito. E Finisterra é o marco zero, né? É o fim da Terra. Então, assim, lá teve uma cerimônia de meditação ali na beira do mar, que foi muito forte, muito, muito forte. E teve o encerramento, né? Aí o encerramento é uma vivência na mandala do Eneagrama, que também trabalhando assim, cada um né, o que fica mais forte depende do que qual é a sua necessidade naquele momento. Igual a Juliana fez contato com a criança interior, né? Uhum. Até pelo meu propósito, eu precisava dar um colinho para a personalidade. Eu estava muito malzinha com ela, né? Comigo mesmo, não é com ela, é comigo, né? Com, vamos dizer, com a minha sombra, como eu me apresento no mundo, para o mundo. E aí teve todo esse e tem um cerimonial de encerramento, né? Aí depois é jantar, né? E ok, acabou, né? Acabou. E aí você sai do caminho, assim, com aquela energia, mas nada. Assim, ok, foi maravilhoso, né? Foi muito bom. E aí, toda aquela sensação que eu falei para vocês, que foi difícil, me senti uva amassada, me senti no final realmente foi fermentado, né? Iniciou a fermentação para uma sensação assim de felicidade, né? De ter se permitido passar por aquela, ter feito esse caminho. Então, eu saí muito com esse sentimento de gratidão. Eu me permiti, e precisa de coragem, porque, como você perguntou, Juliana, é um grupo que não se conhece. Eu conhecia, conhecia 3 pessoas só. Só que a gente faz amizade, eu fiz amizade com outras pessoas que muito forte, que não essas pessoas do meu grupo, né? Então tem isso, te dá essa oportunidade de conhecer novas pessoas, de fazer essa ideia de juntar. Então, assim, tem problema, tem dificuldade, é humano. Está todo mundo no autoconhecimento, mas ninguém iluminou, certo? Então, tem dificuldades? Sim, e isso é um exercício para você trabalhar também as suas atitudes, o quanto você o quanto você é empático, a sua empatia, né? E também você se respeitar. Agora eu quero ficar sozinha no meu canto. Então, o grupo te proporciona isso, né? Mas o que para mim ficou muito forte é que o caminho é
é individual. Você, mesmo em grupo, essa energia é você que vive, né? É uma coisa individual. E aí, assim, não sei, se vocês me perguntarem, não sei exatamente em que momento. Ah, sim, aí, enfim, agora eu lembro, em Finisterra, tem o cruzeiro, né? Onde os peregrinos, a tradição, né? É que os peregrinos depositem lá alguma coisa, algum objeto. Você vê muito tênis, mas qualquer objeto, isso é simbólico, né, de desapego, de um novo caminho, né? E aí eu depositei um par de meias, quando eu coloquei, eu pensei assim, é o meu compromisso em fazer novos caminhos, né? E voltar para assim, continuar no caminho, e fazer novos caminhos. Então, novas peregrinações, né? Só que assim, eu não sei exatamente que hora essa ficha caiu, não sei. Não sei se foi quando eu estava sozinha em Lisboa voltando, não lembro. Se foi no avião, não lembro. Mas de repente, assim, que novo caminho? Não tem novo caminho. Eu já estou no caminho. Eu não saí do caminho. O caminho está em mim. O caminho é a vida. O caminho é a vida. E aí veio aquela sensação, viva a vida. Né? Viva a vida. Viver a vida. Não é no dia a dia, nas pequenas coisas. Assim, não deixar para amanhã, de repente, um shopping que você pode tomar com a amiga hoje, um café. Ou seja, viver a vida. Porque eu viajei, estava em férias e passeei a beça. Quando eu viajo, eu aproveito. Depois, teve um pouquinho antes do caminho, eu tive dias, né, livres. Então, eu passeei bastante. Não é preciso férias para você viver, para fazer isso. Então, isso volta tão forte, gente, é uma coisa, não tem explicação, não tem. Sabe, aí, realmente, aquela sensação, lembra que eu falei que eu anotei no caderno? Saborei a vida? Ali eu estava anotando, mas estava aqui. Não, de repente reverberou no corpo, saborei. Só que eu não lembrei saborear a vida, né? Eu lembrei, viva a vida. E aí, logo, porque a live que a Adriana fez foi um pouquinho logo depois que eu voltei. Eu estou assistindo e vocês falando isso, que o caminho fica, né? O caminho, vocês sentiram isso. E aí também falaram de Viva a Vida, inclusive vocês selecionaram uma cartinha, ela selecionou uma cartinha de Viva a Vida, né? Então, assim, mesmo não tendo sido um trecho muito grande, mas com a vivência, com uma ferramenta que ajudou muito com que eu fizesse um mergulho em mim, né? Eu voltei com essa sensação. Só que o interessante é que você não sai de lá com essa sensação. De repente, quando você, como eu falei, não sei quando começou, só sei que eu sinto. Né? E aí, o interessante que eu ouço assim, que as pessoas me perguntam, como é que você está, Antônia? Eu estou ótima. E aí, nossa, você está diferente, né? Nossa, mas você está... E isso é uma coisa que acaba transmitindo para as pessoas, né? Então, e assim, é natural. E uma coisa que ficou muito forte depois, né, do caminho, porque eu até comprei um imãzinho de geladeira, aqui mora uma peregrina. Mas, sabe, peregrina, o que é uma peregrina? Né? Eu vi a definição da sua página, Juliana, amei, né? Então, assim, eu aí voltei com essa vontade, não só vontade, agora eu preciso treinar um pouco, porque eu quero fazer o de Caravaggio, ou seja, eu estou no caminho. Se eu estou no caminho, eu quero continuar com a minha peregrinação. Eu estou no caminho e o caminho está em mim. Então foi assim, maravilhoso. Apesar de serem 6 dias, mas aí sou eu, né? Uma avaliação minha.
com essa ferramenta, né, do Eneagrama, para mim, potencializou bastante em determinados momentos, claro, em determinadas vivências, para que o meu mergulho fosse ainda maior para dentro de mim. Então, olha só, pessoal, fica aí a dica para vocês que estão no caminho, né? Na jornada da vida, não necessariamente agora no caminho de Santiago, mas que estão na jornada da vida. E para vocês que desejam fazer um caminho de imersão, seja de Caravaggio, seja de Santiago ou qualquer outro caminho, né? Gente, olha, o Eneagrama é uma ferramenta que ele é um divisor de águas. Eu incentivo muito, né? Eu sou, assim, suspeita em dizer. Parece meio complexo de entender, mas quando você começa a leitura, né? Juliana, dá uma levantadinha no livro de novo. Quando você inicia a leitura, né? A Sabedoria do Eneagrama, esse livro que a gente indica, você começa a se autoconhecer. Você começa a saber quem você é. E muitas pessoas, elas se fazem essa pergunta, né? Talvez você já tenha se feito. O que é que eu vim fazer nesse mundo? Qual que é o meu propósito? Isso. Então, quem quiser iniciar essa leitura antes do caminho, você vai começar a ter insights um atrás do outro sobre a sua vida. Você vai lembrar de cenas da sua vida, né? Então, faça as suas anotações e aí a experiência é sua, o caminho é seu, a evolução é sua, né? Mas o que a gente quis trazer aqui nessa live foi mostrar que é possível você fazer o caminho com um foco diferente. Como a gente disse aqui no começo, muitas pessoas vão por turismo, muitas pessoas vão por ir sem nem saber o que vão encontrar lá, mas você também pode ir de uma forma direcionada, buscando saber de verdade e profundamente quem é você, qual é o seu propósito, o que é que você veio fazer nesse mundo, o que é que você pode buscar ali, né? Porque você vai estar com a sua mente totalmente fresca, né? Ali, liberada da vida aqui de fora, para que você possa fazer esse caminho de imersão. Então, é uma escolha, assim como a Antônia fez essa escolha de ir, né? Ela foi guiada por um instrutor de Eneagrama, um facilitador, que foi dando para ela essa condição de imergir naquilo que era um desafio para a vida dela e encontrar lá o outro lado do rio, né? Isso. Não é isso, Antônio? Isso mesmo, é isso mesmo. E assim, eu sou suspeita também. Deixa eu só agradecer, Regina, minha linda, obrigada aí, você é uma querida. Eu sou suspeita para falar do Eneagrama, né? Porque eu sou completamente apaixonada pelo Eneagrama, porque foi um divisor de águas da minha vida. Assim, aí tem uma Antônia antes do Eneagrama e uma Antônia após Eneagrama, né? Claro que não é uma coisa, assim, não é de um dia para o outro. Não é uma mágica, né? Não é mágica, mas é um processo. Exige muito esforço, mas é de uma libertação muito grande, muito grande. Então, assim, eu sou suspeita e realmente o Eneagrama, em poucas palavras você explicar é complicado, né? Não é tão fácil assim. Então, mas, assim, a Juliana mostrou esse livro. O Padre Domingos, esse livro é maravilhoso, maravilhoso. O Padre Domingos eu não conhecia as publicações dele. Ele tem a linguagem também é muito assim. Vários livros publicados. Incrível. Padre Domingos Cunha. Isso, Padre Domingos Cunha. Eu tenho até um aqui, ó. Aqui. Esse é o. Quem quiser iniciar também, os livros do Padre Domingos são muito tranquilos de ler. Eu li um anterior a esse que é muito bom, foi muito gostoso de ler. Ele é didático, ele é muito didático. Sim. É isso. Eu queria até assim, aqui, ó, tô com a camiseta aqui, ó, os símbolos do caminho. Sim, eu queria muito linda. bacana, assim, essa proposta de ir para o caminho nesse intuito, né, de fazer essa imersão, né, no seu eu, porque assim, quando eu fui, né, para mim era um desafio físico, desafio mental, né, a busca espiritual, mas nunca, assim,
Claro, imaginava que ia passar por várias reflexões durante o curso. Eu passei 40 dias andando, né? Então, eu tive muito tempo para pensar sobre tudo, né? Mas eu imagino que quando você falou que foram 35 pessoas, né? E aí eu imagino, assim, 35 pessoas que são guerreiras, né? Porque ir para uma jornada dessa, já no intuito de fazer essa imersão, tem que ser corajoso também, né? Não é algo fácil de você lidar com a sua... É muito bacana você saber que é luz, mas também é muito duro você saber que tem sombras, né? E você, em uma jornada onde você está ciente que vai bater de frente com sua sombra todo santo momento, porque você é estimulado a isso, né? Tem uma pessoa que está orientando a fazer isso, é corajoso, né? Assim, eu acredito que a lição que fica é todo mundo vai fazer o caminho, né? De diversas maneiras, né? E cada um, na verdade, trata o seu caminho, né? Isso, é isso. Porque até mesmo nesse grupo do Enneagrama, com certeza, nem todo mundo não tem a mesma imersão. Algumas pessoas levam, né, mais como uma tranquilo, mais como uma assim, um passeio, né? Mesmo tendo essas oportunidades, as dinâmicas, essas experiências no Enneagrama, porque aí é o que cada um dá conta, né? De entrar e ficar. Cada um dá conta, né? De entrar. Justamente, Antônia, porque, Juliana, a gente já conversou bastante sobre isso. Se a pessoa mergulhar além do que ela dá conta, ela pode entrar num surto, né? Ela pode. Exatamente. Então, é o que cada um dá conta, até onde você quer colocar seu pé. Por isso também que existe todo esse cuidado de não se ter tanto esforço físico numa vivência dessa, porque o esforço emocional é muito grande. Então, olha, vocês estão conhecendo aqui um outro lado do caminho de Santiago, que também é uma possibilidade, né? Isso. E aí, Juliana, você tem mais alguma pergunta? Tem uma orientação, né? Essa ferramenta, quando você aplica uma orientação controlar e a outra. orientação devida, é ótimo, porque você, como a gente até falou, né? Porque, assim, eu imagino, e foi para mim difícil lidar por muitos momentos com minhas sombras. Então, meio que eu disse assim, não vou lidar com ela agora, não. Deixa para depois, né? Deixa para depois, não estou no momento, não. Né? Mas ali no grupo, você consegue fazer isso de uma maneira segura, né? E tirar algum ensinamento disso. Então, achei bacana. É uma experiência que eu acho que as pessoas que têm interesse em fazer o Caminho de Santiago devem conhecer para saber se não é aquilo que elas buscam, né? No caminho. Exatamente. Sim, com certeza. Sim, porque todo movimento que é feito através dessa busca do inconsciente, ela traz informações, não tem como, né? Então, Juliana, você tem mais alguma pergunta para fazer ou podemos caminhar para encerramento? Não. Vamos tirar uma cartinha, né, para Antônio? Olha, gente, eu quero pedir desculpas, mas hoje eu não trouxe as cartinhas. Poxa vida. Então vamos. Por quê? Para que as cartinhas ficaram no outro local de atendimento. Foi. Eu peço desculpas, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A cartinha que eu tirei hoje, de dia que eu postei no meu Instagram, foi em entrega. Então, vou deixar para vocês aqui, né, essa palavra, entrega, né? O que é que você está precisando entregar aqui hoje? Né? Lá no Caminho de Santiago, a gente tem aqueles pequenos monumentozinhos com a seta, né, que vão indicando o caminho, que muitas pessoas deixam ali pedras, deixam fotos, deixam cigarros, vários objetos. E aí eu queria te perguntar, o que é que você gostaria de entregar hoje? Que talvez pode ser um incômodo, um fardo, um sentimento, um luto, um comportamento que você quer mudar, né? Então, deixo aqui para vocês essa palavra. Tem aqui o comentário do Pércio. Ô, Pércio, puxa, que prazer te ver aqui, viu? Pércio já fez o Caminho de Santiago várias vezes, inclusive até já convidei ele para estar aqui. Quem sabe um dia a gente tem a honra da sua presença numa live.
Se você quiser, puder, daqui a 15 dias, fala com a gente. Ele disse aqui, lembrando que o caminho ensina o que realmente precisamos aprender, e não o que achamos ou o que queremos aprender. Realmente. Às vezes a gente vai com uma intenção, chega lá e volta com outra. Perfeito. Exatamente. A Cruz do Cego nos convida a uma emocionante entrega. Gizolumazu, muito bom. Que bom, pessoal, que vocês estão comentando aqui, bem no finalzinho da nossa live. Então, reforçando que quem quiser participar aqui da live com a gente, contar a sua experiência. Ele topou. Ele topou. Juliana. Perto, fala comigo com a Juliana, tá bom? A gente vai ter o maior prazer de te receber aqui. Maravilha. Então, bom, da minha parte, eu quero te agradecer, Antônia, por ter vindo contar da sua experiência, né? Agradecer a todos os nossos amigos que estão aqui, agradecer a você, Juliana, por topar esse projeto, né? Das quartas no caminho. E um abraço para vocês. E agora, Juliana, se despeça e depois Antônia. Agradecer novamente a presença aí de todos que assistiram a live, agradecer a Antônia, que compartilhou a experiência dela. Né? Muito feliz e esperando aí as próximas lives. Conhecer a história de vocês. Maravilha. Eu, assim, primeiro agradecer o convite, né? Porque foi logo depois, eu acabei de voltar, então, assim, a minha vontade é falar, né? É compartilhar toda essa emoção, toda essa grandeza que é o caminho de Santiago, com uma ferramenta maravilhosa, né? O mapa sagrado do Eneagrama. E parabenizar vocês duas, que eu já sou fã do canal, amei, adorei a ideia, né? E que venham outras lives, com certeza irei acompanhar. E parabéns. E quem sabe a gente vai algum caminho aí, Caravaggio, tem também Serra do Caraça, né? Quem sabe a gente faz uma caminhada juntos. Tá certo? Gratidão. Boa ideia. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Gratidão. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. E obrigada a todo mundo, né, também, que estava aqui dando força. Um beijo. Antônia. Tchau.